Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. Deus abençoe os juniores que vão subir para a aulinha deles. Vá abrindo comigo aí a sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, por gentileza. É muito importante que você leia o texto. Isso aumenta, potencializa a sua compreensão, a sua intimidade com o texto. Isso fortalece você. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Diz assim: não se deixem enganar. O apóstolo Paulo traz esse alerta nessa primeira frase, é porque alguma coisa que ele vai falar agora é um lugar onde enganos acontecem, onde compreensões erradas acontecem. Você entende? Então, se ele fala não se deixe enganar, não se engane. Se alguém falar para você, fulano, não se engane. O que ele vai falar agora é sobre um ponto que possivelmente você esteja equivocado, você não esteja vendo bem, não esteja entendendo bem. Então, Paulo está dizendo, gente, Gálatas, não se enganem. Não se enganem. E ele vai falar: de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia para a sua carne, da sua carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, e perceba que Espírito aí está grafado com letra maiúscula, é o Espírito de Deus. Paulo está tratando nessa carta do conflito carne, natureza caída do homem, e Espírito de Deus. Ele fala agora, quem semeia para o Espírito de Deus, do Espírito colherá a vida eterna. Então Paulo está dizendo, não se deixe enganar. Não deixe ninguém dizer a você que isso não acontecerá. Vai acontecer. Essa lei da semeadura e da colheita vai acontecer. Qualquer discurso que anule a lei da semeadura e da colheita é um engano. Meus amados, nós temos ensinado aqui sobre a graça de Deus e o quanto ela é transformadora, o quanto ela é libertadora, o quanto que essa compreensão resolve as nossas vidas. E pela graça de Deus nós temos recebido testemunhos, tanto de pessoas que estão conosco aqui, que caminham com a gente, quanto de pessoas que acompanham esse trabalho pela internet, de transformação, de libertação, de crescimento, de renovação, pela compreensão do Evangelho da graça de Deus, que é o verdadeiro Evangelho. E quando eu falo isso, eu não quero dizer que o Evangelho que eu prego é o verdadeiro Evangelho. Não, eu estou dizendo que o Evangelho que Paulo pregou é o verdadeiro Evangelho. Paulo dedicou o seu ministério praticamente para estabelecer isso. Foi o grande trabalho. O resto foi pontos específicos, mas a essência do trabalho paulino foi estabelecer, gente, a nossa relação com Deus é pela graça e não pela lei. E isso parece algo que não nos toca, porque nós não somos judeus, não vivemos debaixo da lei de Moisés, mas nos toca muito, porque a mentalidade da lei, ela em nós encontra um outro nome, que é a mentalidade da meritocracia. E todos nós carregamos isso muito profundamente. Um senso de justiça própria, de mérito e demérito muito grande. Você só pode viver o Evangelho de Deus e receber tudo que você tem para receber de Deus, viver o poder de Deus na sua vida,
se você transicionar deste lugar de merecimentos para o lugar da graça. Isso não é tão automático, isso é uma desconstrução que vai acontecendo em nossas vidas. É o não se conformar com esse padrão que é equivocado, que Paulo chama de carnal e ineficaz, que é a mentalidade segundo a lei. Paulo chama de ministério da morte, pra você ter ideia. Ele ministra morte sobre as nossas vidas. E nos chama para o ministério da vida, que só acontece na consciência da graça. Agora, sempre que a gente prega sobre isso, eu percebo que algumas pessoas se preocupam, e isso acontece o tempo todo. Porque tem uma questão que fica, mas espera aí, pastor, então quer dizer que o nosso pecado não importa? Será então, pecar, não tem problema pecar? Porque essa fala da graça parece que o pecado não tem problema em pecar. E sabia que eu até acho interessante que alguns entendam assim a princípio? Sabe por quê? Porque isso me sinaliza de que eu estou pregando o evangelho certo. Porque era exatamente o que acontecia quando Paulo pregava. Leia a carta aos Romanos. No capítulo 5, versículo 20, ele fala que onde abundou o pecado, o que a graça fez? Superabundou. Ela não só cobriu o pecado, como ela foi para além do pecado. A graça de Deus faz em nossas vidas mais do que o pecado foi capaz de fazer. Você crê nisso? Ela superabundou sobre o pecado. Aí o capítulo 5. Como é que ele começa o capítulo 6? Com a indagação que surge no meio dos seus ouvintes, dos seus leitores. Então pecaremos mais, Paulo? Então você está nos estimulando ao pecado para que a graça abunde? Paulo fala de modo nenhum. Estamos mortos para o pecado, somos de outra natureza, de outra consciência. Mas nós não morremos para o pecado pela imposição da lei, nem por medo, mas por gratidão. Isso é tão profundo. Diga ao seu irmão assim, o que vai matar o pecado em você, diga ali, o que mata o pecado em você é a gratidão. O impulso da santificação é a gratidão. É a gratidão. E aí eu não vou pregar sobre isso aqui hoje, mas vou pregar talvez na semana que vem, sobre como a verdadeira santificação acontece em nós. E vou te mostrar biblicamente que o arrependimento genuíno é sempre antecedido pela graça. Primeiro Deus antecipa a graça, depois o homem se arrepende. Primeiro o homem recebe o amor de Deus, depois ele muda. João fala em 1 João 4, nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Nossa relação de amor se fundamenta nisso, num Deus que nos amou primeiro. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então é sempre uma antecipação de benefícios que geram constrangimento, que geram quebrantamento e que gera uma mudança, uma santificação. Toda santificação que tenta se antecipar ao benefício é justiça própria e é falha. Por quê? Porque logo gera orgulho, e orgulho é o fermento do pecado. Então o orgulho não pode ser libertador, porque ele mesmo é o cativador. Ele mesmo é o que alimenta o pecado. Então a justiça pela graça ela é humilde, só na humildade se tem verdadeira santidade. Você entende? Então sempre que eu prego sobre graça e alguém não entende, eu digo, opa, estou pregando certo. Porque se todo mundo entender, eu estou pregando talvez algo diferente de Paulo. Mas eu quero que todos entendam o máximo possível. Mas hoje eu não vou falar nem sobre a santificação a partir da consciência da graça. Eu quero falar realmente hoje do problema do pecado. E aí, pastor? Qual é o problema? O pecado tem problema muito. Muito. E eu arrisco dizer que os nossos sofrimentos, os nossos maiores sofrimentos, acontecem por causa dos nossos pecados. Agora eu vou te explicar como é que acontece. Nós que somos filhos de Deus, que cremos em Jesus Cristo, não somos punidos por nossos pecados. Esqueça isso.
Um filho de Deus não pode pagar, fulano vai pagar pelo pecado. Não pode pagar pelo pecado, porque se ele pagar pelo pecado, o que é que Jesus fez na cruz por ele? Sabe pagar 2 vezes a mesma conta? Lembra de Isaías 53:5, ele verdadeiramente foi moído por nossas transgressões, foi traspassado por nossas iniquidades. O castigo que nos permite paz estava sobre a conta. Não pode ser paga 2 vezes, isso não é justiça, gente. A pena não pode ser aplicada 2 vezes. Então, quem vai pagar a conta do pecado é aquele que não tiver redimido pelo sangue de Jesus. Quem está redimido pelo sangue de Jesus não pode pagar a conta de pecado, até porque ele não consegue pagar a conta do pecado. O pecado custa muito caro. O pecado é a revolta contra o Senhor e dono de tudo. O pecado é um ato contra-existencial. Grave esse conceito que eu criei. Pelo menos eu acho que criei. Pecado é um ato contra-existencial. Por que ele é um ato contra-existencial? Porque a nossa existência não é aleatória. A nossa existência ela é proposital. Deus não nos criou para ver no que há dar. Deus nos criou já tendo um fim para a nossa criação. Lembra Gênesis capítulo 1? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança para que ele me represente, ele me revele a minha glória. E a glória é o quê? É a expressão do que Deus é. E o que Deus é? Bom, justo, santo. Deus é maravilhoso. O pecado é não só não revelar, como revelar o contrário. O pecado é revelar o mal. Para você ter uma ideia básica do que seria o pecado, é tipo o seguinte: você contrata um vendedor para a sua empresa. Você o contratou para aumentar as vendas. Ele, além de não vender nada, ele ainda atrapalha as vendas. Sua empresa começa a vender menos porque ele está na equipe que atrapalha todo mundo. Ou seja, a presença dele na empresa é contraproposital. Atenta contra o propósito pelo qual ele foi admitido. Então o pecado é um ato contra o propósito de Deus em nossas vidas. Então a gente perde o sentido de existir. Por isso que em Gênesis capítulo 6 Deus diz: olha, me arrependo de ter feito o homem, porque ele é mau. Ele não só não atende o meu propósito, como ele joga contra o meu propósito. Ao invés de me revelar, ele revela o diabo. Então eu vou lavar a terra do homem. Você entende? O pecado é algo muito grave. É um ato contra-existencial grave. Isso vai ser importante daqui a pouquinho. E nós não temos como pagar isso. Nem a nossa morte satisfaz o pecado. A nossa morte não tem esse valor todo. Mas a morte de Deus encarnado tem valor para o meu, para o seu e para o nosso pecado. Então esse foi o pagamento do pecado. Você entende? Você que é crente não paga pecado. Se você pagar pecado, você vai para o inferno. Você entende? Quem paga o pecado, quem pagou o pecado foi Jesus. Agora, o que é que Deus faz conosco então, que somos filhos? Ele não mexe na gente quando a gente pecou? Não, mexe sim. Hebreus capítulo 12, versículos 5 ao 7. O autor explica isso. O pai corrige todo aquele que é filho. Deus aplica penas educativas, mas nunca retributivas. Os juristas aqui vão lembrar disso agora, né? As teorias da pena. O que é a pena retributiva? É quando a pessoa vai pagar o que ela fez. Eu falando, vai pagar por isso. Você aplica uma pena e você tenta fazer com que a pena tenha um valor, uma intensidade correspondente com o ato. É a pena retributiva. E o que é a pena educativa? É uma tentativa de corrigir o sujeito. Você entende? Então a pena retributiva pelos nossos pecados, o preço de fato pelos nossos pecados, foi aplicado onde, gente? Na cruz. Mas Deus aplica medidas educativas.
É o que está em Hebreus 12:6. E Paulo não fala assim, ó, não se chateie não, porque todo pai que ama o filho corrige o seu filho. Para ficar bem claro e bem didático, preste atenção. Eu tenho uma filha de 10 anos que gosta de assistir televisão. Eu também gosto de assistir televisão. Na verdade, todo mundo lá em casa, mas não gosta muito não. Eu, Maria e Judá gostamos de assistir televisão. Digamos que um dia estamos ali disputando quem vai assistir televisão. E digamos, uma hipótese que espero que nunca se concretize, até porque parece que nunca vai ser, que ela é bem tranquila. Mas minha filha perca a cabeça, fique irada e por não poder assistir a televisão do jeito que ela quer, vá na parede, arranque a televisão e jogue no chão. E quebrou a televisão. Gente, ela tem 10 anos, ela tem até um trocadinho no banco que ela vende um negocinho. Mas não dá para pagar a televisão. Eu não consigo aplicar nela uma pena que lhe faça pagar, reparar o dano, porque ela não tem condição de fazer isso. Quem vai ter que assumir o prejuízo sou eu mesmo. É a mesma coisa com o nosso pecado. Você não tem condição de pagar o seu pecado. Por isso o Pai mandou quem tinha condição para pagar no seu lugar. Mas isso não quer dizer que eu não vá corrigi-la. Isso não quer dizer que eu não vá aplicar medidas educativas sobre ela. Talvez tirar a internet dela por um bom tempo, talvez tomar o celular, talvez privar ela de coisas que ela gosta, para que a consciência dela seja amadurecida. Ela vai pagar a televisão? Não. Mas eu vou discipliná-la? Vou. Você entendeu? É isso que Deus faz conosco. Ele nos disciplina, mas Ele não nos cobra o preço do pecado, porque Ele é impagável por nós. Mas vamos lá, tanto que você lembra que na parábola do credor incompassível, Mateus 18, o que é que o Senhor fala? Que Deus é aquele que perdoa o devedor que deve uma quantia impagável. E por isso quer que esse devedor perdoe o seu irmão uma quantia muito menor. Por quê? Porque Deus nos perdoou o que era impagável. Então você tem que perdoar o seu irmão, que é muito menor a dívida que ele tem com você. A dívida de qualquer irmão com você é muito menor do que a nossa dívida com Deus era, pela natureza da relação. Você entende? Bater em irmão, gente, tem a mesma gravidade de bater em pai e mãe? Não. E afrontar Deus? Pense na gravidade disso. Então, pela natureza da relação, nossa dívida com Deus era impagável. Está dando para entender, gente? Vamos lá. Então, não tem pena retributiva, tem pena educativa. Castigo educativo. Mas não é só isso que tem. Isso aí é tranquilo, sinceramente. Sinceramente, se fosse só castigo educativo, é de boa. Quando a gente amadurece, a gente dá risada dos castigos que a gente tomou, hein? Quando a gente sabe que foi por amor. Quando é um pai irado, uma mãe irada, com problemas psicológicos, aí não, é terrível, é traumatizante. Aí é uma coisa terrível. Mas quando aquele pai que sabe que amou, que te castigou porque amava, aquela mãe, você conta dando, rapaz, manhã pegava a sandália e corria atrás de mim, tadinha. E meu pai tentou me castigar, e tentou me prender, e eu sentia que ele estava me amando quando fazia isso. Então todas as vezes que eu percebo Deus me corrigindo em várias coisas, sabe como eu sinto? Rapaz, esse Deus me ama mesmo. Ele me aperta todo. Ele me aperta. Uma vez eu fui pregar em Sergipe, e aí tinha um cantor lá que estava cantando no evento também. Ele contou uma coisa interessante na mesa. Ele falou, rapaz, eu tinha um dilema com Deus. Porque eu vi uns caras aí, mano, que peca, faz um monte de coisa errada e parece que nada acontece com ele. Quando eu começo a pensar em pecar, já sinto Deus me apertando todo, rapaz. Quando começa a travar e minha vida começa a dar errado, que negócio é esse? Engraçado que Azaf falou a mesma coisa. Ela falou, Senhor, os ímpios pecam pra caramba, o Senhor não faz nada. Quando eu penso em pecar, o Senhor me aperta. Aí ele disse que o Senhor falou ao coração dele, vem cá, fulano, você bate no filho dos outros? Ele disse, não, eu também só bato nos meus. Então, é o que o autor de Hebreus fala, se Deus te corrige, agradeça porque você é filho amado. Isso aqui é tranquilo, é de boa. Esse não é o problema do pecado de fato, isso é de boa. Tem um outro problema. Preste atenção aqui, volte para a história hipotética de Marifté. Está repreendido em nome de Jesus. Superstição gospel. A história hipotética de Marifté. Ela não pode pagar, quem vai pagar sou eu. Mas eu posso colocar um castigo educativo nela, ok.
mas tem uma outra reverberação, tem um outro desenrolar do seu ato, que é o quê? A consequência natural. Por um tempo, pelo menos, lá em casa não vai ter mais televisão. E tanto ela quanto a família, a multiplicação do ato, a família será prejudicada. Nós teremos uma imagem dela diferente do que tínhamos antes desse ato. Então, existem consequências naturais que são inevitáveis. O preço Jesus pagou. O castigo Deus pode aplicar sim ou não. Mas se tem uma coisa que sempre vai vir é a consequência. E é isso que Paulo está falando. Não se engane. Semeadura e colheita sempre vai acontecer. Você sempre vai colher. Deus não precisa lhe castigar. Você vai colher. Como quem come e toma veneno, tomou, alguma coisa vai acontecer nele. É a mesma coisa. Lidou com o pecado, transgrediu, entrou no mal, entrou num processo contra-existencial, algo começa a acontecer na sua vida automaticamente. Imediatamente. Naturalmente, para ser mais preciso, naturalmente algo começa a acontecer na sua vida. Então, tem uma lei da física, a terceira lei de Newton. Lembram? Quero ver quem lembra da escola agora. Qual é a lei de Newton, gente? Lei da ação e reação. O que a lei da ação e reação diz? Que para toda... Curioso, né? Que Isaac Newton, além de físico, super estudioso de várias áreas, era teólogo também, cristão. Teólogo, crentão. Era um cara muito dedicado a estudar cronologia bíblica. O que é que Isaac Newton descobriu? Que para toda ação existe uma reação na mesma intensidade, mas em sentido oposto. Se você bate seu pé no chão aí, o chão também bate no seu pé com a mesma força. Você bate no chão, só toma de volta. Não é verdade? Então toda ação tem uma reação na mesma intensidade em sentido contrário. Então, quando você traz isso para o mundo espiritual, o mundo espiritual ele anda em paralelo com o mundo físico, um espelha o outro. E o espiritual antecede o físico, por isso ele é maior e mais potencializado. E no mundo espiritual também existe a lei do retorno. Toda ação gera uma reação em sentido contrário. Só que aí, se ficasse aqui em ação e reação, era mais tranquilo, quando a gente fala de pecado. Por quê? Porque ação e reação a gente usa muito para objetos inanimados, sem vida. Você bate no chão, o chão bate em você, mas fica ali na mesma intensidade, como descreve Newton. Mas Paulo traz essa lei do retorno para uma outra lei maior e muito mais poderosa, que é a lei da semeadura. E por que a lei da semeadura é mais poderosa? Porque quando você fala de semeadura, você não fala de coisas inanimadas, você fala de vida. E a vida tem potencial de reprodução. Na vida as coisas se multiplicam. Quando você mexe com vida, você planta um caroço de manga e colhe milhares de mangas. Você planta uma semente de pecado e aquilo se multiplica e traz consequências que você não controla mais. Ela vai escalando. Essa expressão multiplicar da iniquidade é abundante na Bíblia. Gênesis 6 tem isso, e multiplicou-se a iniquidade. Mateus 24, Jesus fala, por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, você não tem como controlar, eu vou cometer esse pecado, já posso calcular que a reação vai ser essa, vou me preparar para lidar com isso, não dá. Você lançou a semente ali, meu irmão, o que vai vir, o quanto que isso vai vir, como vai vir, por onde vai vir, a hora que vai vir, só Deus sabe. Você perde o controle. Aquilo volta multiplicado para a sua vida. E pastor, quais são as consequências do pecado? Meu amigo, muitas. Um dia eu preguei aqui dizendo que o pecado parece muito com vírus, né? Até associei com o Covid. E lembra que o Covid, ele causou trocentas coisas diferentes no corpo humano. Fora problemas sociais,
perdas, prejuízos, traumas, sabe? Você não tem como controlar. Você vê que a China controlou, agora parece que explodiu os casos lá. É complicado você ter um controle absoluto sobre algo vivo. E o pecado, gente, ele entra em nossa... porque o vírus é isso, o vírus você não sabe se ele é ser vivo ou não, porque ele não tem célula. Mas ele se apropria do que é vivo e se multiplica. O pecado é a mesma coisa. Você, não, eu vou cometer eu vou roubar esse dinheiro aqui, eu vou cometer um adultério aqui, pronto, vai ficar aqui, só aqui, daqui não passa. Você não sabe as reverberações disso. Você não sabe aonde isso vai parar e como vai retornar para você. Que vai retornar, vai. Que vai chegar em você, vai. Como Deus fala em Números 32, 23, ele fala assim: o seu pecado certamente te encontrará. Não tem jeito. Não pense que você não vai encontrar o seu pecado, ele vai te encontrar. Não é que eu tenho que lhe punir, não. Ele te encontra. É a lei do retorno. É ação e reação, e é pior, é lei da semeadura. Então, para a gente entender um pouquinho, só a gente voltar lá em Gênesis 3, quando o pecado entrou na humanidade. Deus não precisou castigar Adão logo, não. Adão pecando começou a sofrer. Primeiro, Adão é puro. Lembra, gente? Adão é puro? Gente, ser puro. Você sabe o que significa ser puro? Ser puro significa estar em paz com a sua identidade. Estar satisfeito consigo mesmo. Estar feliz, estar realizado. Estar livre de angústias existenciais. Esse é Adão, essa é Eva. Mas quando ele come o fruto, o versículo 7 fala o quê? Que ele então vê que está nu e se esconde. Ele tem um problema de autoimagem, ele tem uma angústia existencial, ele tem uma vergonha, ele tem uma culpa. Há uma bagunça psicológica tremenda que acontece. É assim que o pecado entra. Deus não tem nem que aparecer. Antes de Deus, já há uma bagunça psicológica nele. Vou lhe falar uma coisa: nada bagunça mais a nossa alma do que o pecado. Depois, veja lá o Salmo 51, Davi, como ele está bagunçado. Ele fala, versículo 3, Senhor, meu pecado sempre está diante de mim, meu pecado me persegue. As desordens emocionais, as ansiedades, as angústias, as tristezas, as bagunças, as incapacitações, as limitações de potencial que o pecado traz são incontroláveis. Você não tem como, não, eu vou pecar aqui. Você não tem ideia de como isso vai lhe afetar e vai lhe prejudicar. E vai vazar para outras pessoas em volta de você. Culpa, medo, ele se esconde de Deus. Versículo 9 e 10, ele está escondido. Adão, cadê você? Estou com medo. Relações começam a se quebrar. Deus nem puniu ele. Deus fala assim, Adão, o que você fez? Ele fala, foi a mulher que o Senhor me deu. Já não gosta mais da mulher? Pecado traz desgosto. O pecado nos faz desgostar das pessoas, enjoar das pessoas. O pecado, ele bagunça o nosso sentimento pelas pessoas. E Adão, você lembra, gente, como Adão ficou quando Deus criou Eva? Adão dormiu de boa quando acordou, que viu aquele mulher, disse, uau, osso do meu osso. Gênesis 2 diz, osso do meu osso, carne da minha carne. Aleluia. Apaixonadão. Agora, quando chega no 3, essa mulher que o Senhor me deu, com raiva de Deus e da mulher. Pecado. Deus puniu? Não. Deus não puniu, Adão já tem culpa, já tem vergonha, inadequação, já tem medo, já tem relação quebrada. Deus não puniu nada ainda. Diga ao seu irmão assim, Deus não precisa te punir. O pecado lhe pune. O pecado lhe destrói. O pecado lhe mata. A consequência do pecado é a morte. É o que Paulo disse. Não se deixe enganar. Quem semeia na carne, colhe destruição. Corrupção. Se desfaz o que é bom. É um ferrugem que corrói. É um vírus que mata. É uma maldade que mata e que vaza. Porque Adão não fica só em Adão, não. A terra agora é contaminada por causa dele. A terra produz espinhos e ervas por causa do pecado. O seu pecado não fica só em você, ele contamina o ambiente em sua volta. Ele contamina quem está perto de você. Ele se enraiza para os lados como essa erva. É muito didático isso, né? O pecado é como erva daninha. Sabe a característica da erva daninha?
ela não pede para aparecer, não. Ninguém tem que plantar ela, não. Ela vai surgindo, ela vai brotando. Se arranca, ela brota. Se arranca, ela vem. Se arranca, ela aparece. E brota lá, e brota cá, e a raiz passa por baixo e vai destruindo tudo. É o pecado. Você entende? A Bíblia liga muitas vezes pecado a doenças. Jesus muitas vezes quando curava pessoas, o que ele dizia, gente? Seus pecados estão perdoados, associando o pecado à doença, não que sempre haja uma relação. Em João 9, por exemplo, tem um cego de nascença, o discípulo pergunta ao Senhor, quem pecou para ele nascer assim? Ele ou os pais, porque se entendia que o pecado dos pais afetava os filhos, e afeta mesmo, eu vou explicar sobre isso daqui a pouquinho, né? Quem pecou, ele ou os pais? O Senhor falou, não, nem ele nem os pais. Nesse caso não foi pecado, mas muitas vezes é. Como por exemplo em João capítulo 5, onde o Senhor cura um cego, um paralítico que tem 38 anos sofrendo como um paralítico, está na beira do tanque de Betesda, o Senhor o cura, depois o Senhor encontra no versículo 14 e fala assim, homem, não volte a pecar para não lhe acontecer coisa pior. Ou seja, se você voltar, dá espaço ao mal na sua vida, coisas piores vão acontecer na sua vida. Não é Deus punindo, não, é consequência. É o tecido de Deus sendo ferido, é o tecido existencial, é o plano de Deus que é bom sendo ferido, é o mal corroendo a boa vontade de Deus. Isaac. Salomão, em sua sabedoria, aumente o teclado um pouquinho. Salomão, em sua sabedoria, disse em Eclesiastes: Deus fez o homem bom, mas o homem procurou o mal para si. E esse mal vai destruindo, vai corroendo, vai corrompendo. Você entende? O pecado, ele traz demônios para nossas vidas. Eu não creio que um demônio vai possuir quem tem o Espírito Santo. Isso não cabe. Quem tem o Espírito Santo não pode dividir o seu templo com o demônio, mas ele vai estar mais perto de você, sim, claro. Se você ler Mateus capítulo 12, lá Jesus está falando o seguinte, ó, ele está falando contra uma geração má e perversa. Ele fala assim, olha, falando daquela geração que ele estava tentando limpar, se um homem é limpo de um demônio, mas continua vazio de Deus, do amor, do bem, ele não se enquadra no propósito de Deus, que é glorificar a Deus, ele fica vazio do bem, logo aberto para o mal, o que acontece? Naturalmente o mal volta para ele, e volta multiplicado. Saiu um, voltam 7. Aí ele fala assim, assim será com essa geração má. Se você é mau, você se abre para que a multiplicação do pecado aconteça na sua vida. E assim, ó, e o estado daquele homem é pior do que o inicial. Você vai piorando na sua vida. Por quê? Porque o mal vai se multiplicando. As sementes vão brotando cada vez mais. E ações demoníacas te cercam, sim. Você entende? E isso não fica só em você. Como eu disse, isso vai vazando para quem está perto de você, isso vai contaminando o ambiente, isso vai tocando em filhos, isso vai tocando na sua relação, isso vai tocando em tudo, meu amado. E você não tem como controlar. Ouça isso, você não sabe no que vai dar, você não tem como controlar. Cuidado, não, estou aqui, estou administrando, você não está administrando nada. Você está escravo e vai colher algo terrível. Esses dias eu lidei com uma história. Eu conto porque não tem nem chance de ninguém saber quem é, nem de ninguém ouvir, porque é uma coisa de outro lugar. Uma história muito curiosa. De uma mulher rica, muito rica, mas muito avarenta. E ela teve 6 filhos. Olha que coisa. E assim, aquela mulher que fazia questão de 1 centavo, fazia questão de tudo. Sabe aquela mulher, meu Deus, que inferniza a vida dos outros por causa da sua avareza, do seu apego, do seu amor ao dinheiro. Olhou para os 6 filhos e disse, rapaz, sabe de uma? E ela falava isso abertamente para todo mundo, para eles, para os meninos. Sabe de uma? Só vou investir naqueles que sabem segurar o dinheiro. Esses 4 aqui, ó, são gastadores. Se eu botar dinheiro na mão deles, eles vão gastar. Meu irmão, fez os 4 viverem como pobres. Não dava nada aos meninos. Escolheu 2,
que ela percebeu que ela teria mais facilidade de encaminhar para a avareza dela, e só dava na mão desses. Criou 4 como pobres e 2 como ricos avarentos também como ela. Coisa horrível. Essas histórias são horríveis. E ela falava uma coisa muito interessante. Ela falava: sabe por que eu faço isso? Porque um dia eu vou ficar velha, um dia eu vou ficar doente, e eu quero que quem cuide de mim seja esses aqui, ó, que vão ter dinheiro. Porque esses aqui vão gastar o dinheiro, quem vai cuidar de mim? Então eu vou botar o dinheiro aqui. E já era pensando, não era por amor do menino, não, era por amor dela mesmo. Eu vou colocar aqui porque aqui ele vai guardar o dinheiro, e no dia que eu precisar, ele vai cuidar de mim. Beleza, segue o plano. Muito sofrimento, muita briga, muita mágoa, várias colheitas terríveis, mas o plano dela seguiu. Ela achou que estava administrando, ó. Pode estar, a família está horrível, mas o meu planinho egoísta, avarento, está dando certo. Quando ela chega na casa dos 80 anos, ela sente uma dor forte. E ela procura um desses filhos que ela investiu, o mais avarento. E ele diz: não, mamãe, eu vou cuidar da senhora, chegou a hora. Ele leva ela num médico, e o médico diagnostica um câncer. E aí ela espera que ele dê a ela o melhor tratamento, porque eles tinham dinheiro para isso. Tanto o rapaz agora tem dinheiro que juntou, quanto ela tem dinheiro ainda para isso. Sabe o que esse rapaz fez? Ele escondeu de toda a família que a mãe tinha um câncer. Isolou a mãe da família. Não gastou 1 centavo para tratar a mãe. Porque ele pensou: minha mãe está velha. Peraí, não vou gastar tudo isso para tratar uma velha? Deixa ela. Escondeu. E pelo contrário, usou o tempo em que a mãe estava com ele para tirar mais dinheiro dela. E o sonho dela de um dia ser tratada velha, ela foi tratada como pior do que qualquer pobre, porque o pobre pode ir no SUS e ser bem tratado. Ela não teve tratamento. Quando a família descobriu que ela estava com câncer, já tinha se espalhado pelo corpo todo. Mais de 1 ano depois, não tinha mais jeito, e ela morreu. E a família brigou ainda mais e se esfacelou ainda mais. Olha que coisa. Ela pensava que controlava as sementes da avareza. Eu boto aqui, depois eu colho aqui. Ela não imaginava que ao ensinar, ao semear nos filhos que dinheiro é mais importante que filho, ela ia colher que dinheiro é mais importante que mãe. Quando ela criou esse ídolo, ela estabeleceu um grau de valor na casa. Ela não tinha mais controle. Então o filho matou ela pelo dinheiro. Assim como ela matou aos poucos a relação com os outros filhos, o filho que ela criou para cuidar dela amava mais o dinheiro do que ela. Você entende por que eu controlo isso? Porque você não vai controlar as consequências do pecado. Ele vai se multiplicar e vai se potencializar para níveis que você não imagina. Mas uma coisa é certa: você colherá. Você vai receber. Que honra ter ali meu amado pastor Eli, sua esposa Anderson. Que honra imensa. Eu tenho que parar a mensagem para poder. Bom, gente, esse pastor, essa família, eles são tão preciosos. Eles são os maiores homens de Deus que a Bahia já viu. Vamos aplaudir pela vida do pastor Eli, gente? Que honra tê-lo aqui conosco. Vai vir dar uma bênção apostólica no final aqui. Essa bênção vale muito, viu? Deixa eu te falar uma coisa. Você não vai controlar. Lamentações 3:39, Deus fala assim com a gente: de que se queixa o homem? Se queixe dos seus pecados. Porque o mal aqui não sou eu providenciei na cruz um preço para o seu pecado. Quando eu te corrijo é para te educar, mas eu não posso te livrar de todas as consequências do seu pecado. Isso é um processo natural. Assim como se você pular da janela, você vai morrer, porque Deus colocou a lei da gravidade. Ele não pode ficar intervindo na lei da gravidade para pegar a crente. Isso não é lógico, isso não é produtivo. Assim também ele não vai ficar intervindo. Ele até intervém por misericórdia às vezes, mas ele não vai ficar intervindo na semeadura e na colheita. Você vai colher, e vai colher multiplicado. E você vai dizer: mas você já colhe. Eu já colho. As nossas vidas seriam muito melhores se nós não tivéssemos pecado.
Você não tem nem ideia de como seria a sua vida hoje se eu tivesse andado segundo a vontade de Deus. Mas ela seria muito melhor do que ela é hoje. Muito melhor. Porque é uma consequência natural. Ei, calma com esse clima triste. Vamos terminar feliz. Eu gosto de filme com final feliz. Graças a Deus que Paulo não para aqui na semeadura da carne. Paulo fala um pouquinho mais, graças a Deus. Ele fala, mas quem semeia no Espírito colhe do Espírito vida eterna. Aleluia, isso é poderoso. Olha aqui, aqui vai entrar a graça agora, presta atenção. Eu falei que a lei da semeadura é mais poderosa do que a ação e reação, porque a lei da semeadura é em vida multiplica, vida reproduz. O Espírito é o Espírito da vida. O Espírito Santo, ele é aquele que estava na terra quando ela era caótica e sem vida. E fez toda a vida surgir. O Espírito Santo é o Espírito do rio da vida, que onde passa em Ezequiel 47, o que está morto, o que está destruído, volta à vida. E João capítulo 7, versículo 39, 38, Jesus fala assim, ó, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E é esse rio de Ezequiel 47 da Escritura, esse rio flui do seu interior, e esse rio traz vida onde ele passa. E se a carne tem poder de multiplicação, o Espírito tem poder de multiplicação muito maior. Por isso que aonde abunda o pecado, há um superabundar da graça de Deus. Isso é muito claro na Bíblia. Por exemplo, Êxodo 20, versículo 5. O que é que Deus fala? Ó, o mal, o pecado, a iniquidade visita a terceira e quarta geração os que praticam mal. O cara pecou, tenha certeza que no mínimo, filho, neto e bisneto vão sofrer consequências. Às vezes tataranetos vão sofrer consequências. No mínimo 3, 4 gerações. Mas o mesmo Deus diz o seguinte, mas a minha misericórdia, a minha bondade, a minha graça vai para 1000 gerações daqueles que fazem a minha vontade, daqueles que semeiam no Espírito. Significa isso, a semeadura do Espírito, pela graça de Deus, não por nosso mérito, ela é multiplicada em níveis muito maiores do que a semeadura do pecado. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui. Porque as minhas sementinhas no Espírito encontram o rio de Deus. E esse rio de águas vivas, esse terreno fértil que é o Espírito Santo, ele multiplica. E você começa, rapaz, que é isso? Peraí, que isso? Eu botei uma sementinha, que frutão gostoso é esse? O Senhor fala, meu amigo, eu multipliquei. Eu fiz vir sobre você a colheita multiplicada do Espírito. Você crê nisso, meu amado? Aí Paulo continua dizendo em Gálatas, então não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós colheremos. Observe que ele fala carne, você semeia na carne, tem destruição. Você semeia no Espírito, tem vida eterna. É incalculável a vida que chegará para a sua vida se você semear no Espírito. É incalculável. São incalculáveis as bênçãos que vão chegar, sabe? Elas não anulam as plantinhas, as ervas daninhas que acontecem por causa do pecado. Mas às vezes vira um pomar tão lindo na sua vida que as ervas daninhas não fazem mais tanto estrago, sabe? Cresce tanta, a sua vida começa a virar um jardim do Éden de novo. Porque o rio da vida que corre em você pega as suas sementes do bem e vão multiplicando. E Paulo diz, não se canse de semear. Semeie no Espírito. E a colheita é certa também. A colheita é certa. O que de fato é feito no Espírito tem um progresso. Só temos que ter cuidado para não fazermos obras mortas. E aí eu vou pregar sobre isso aqui um dia. O que é obra morta? E a obra morta é algo tão ruim que tem que se arrepender de fazer ela. Você faz bem, você faz querendo parecer algo bom, mas na verdade é algo ruim. Você tem que se arrepender dela, obra morta. Mas se você fizer obras vivas, que são obras essenciais, obras do amor, da natureza de Deus, que é o amor, isso vai ser regado pelo Espírito Santo.
E de repente a sua vida começa você começa a colher tanta coisa, gente. Aí você, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Da onde vem isso? Eu gosto muito ali de Atos 6, Atos 12, que fala assim, né? E os apóstolos estavam é sempre num contexto de perseguição. Eles estavam pregando e houve uma perseguição, e Herodes prendeu e o outro perseguiu. Aí fala assim: mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. É impressionante. Sofrimentos estão acontecendo, coisas ruins estão acontecendo, todas em consequências do pecado original. Está vindo, a maldade está na terra, mas o que é semeado em Deus se multiplica mesmo assim. A terra é sem forma e vazia, mas o Espírito se move. Sabe, isso é poderoso demais. Por isso a gente nunca pode parar. Como Paulo fala, não se canse de fazer o bem. Continue amando. Continue orando, se conectando com Deus. Continue ensinando, se me dedicando à palavra. Continue compartilhando, continue servindo, continue perdoando. Continue deixando a essência de Deus fluir, mesmo em meio ao caos que você mesmo plantou na sua vida. Porque as sementes vão ser regadas e algo novo vai começar a crescer. Há quem fala assim: não, sabe de onde eu estou tão destruído, estou tão mal, que quando eu estiver bem eu vou começar a fazer o bem. Que engano! Comece a fazer o bem hoje. Comece a amar hoje. Comece a semear hoje, que essa semente vai ser multiplicada e você vai começar a colher poderosamente. Você vai usufruir, a sua casa vai usufruir, uma bênção vai ser colhida. O Espírito vai pegar o que você faz e vai multiplicar para níveis extraordinários. Deixa eu te falar uma coisa. Como eu falei, você não controla a colheita do pecado, né? Ele é multiplicado. Mas muito menos você controla a colheita do Espírito. Gente, ela é maravilhosa. Paulo diz em Efésios 3:20, ele é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais do que nós pedimos, ou até que nós sonhamos com aquilo, imaginamos. Gente, o que a gente pede? A gente pede coisas boas. A gente pede coisas boas, a gente sonha com coisas boas. Mas o poder dele faz infinitamente mais do que eu peço. Essa colheita é incalculável. Às vezes, gente, sinceramente, eu me pego vivendo umas coisas assim. Eu falo isso, eu falo, que negócio é esse aqui? Senhor, o que é isso aí? Ele fala: minha graça. Eu sei que é a sua graça, mas como é que foi que rolou isso aqui? Não, você não plantou aquela sementinha lá? Rapaz, aquela sementinha, Senhor? É. Sabe como eu sinto? Eu me sinto como o João, um pé de feijão. Jogou uma sementinha lá, brotou um pé de feijão gigante que deu no céu, assim gigante, em nome de Jesus, com um pote de ouro. Sabe? Senhor, aquela coisinha que eu fiz foi. Aquele negocinho foi, mas como? Senhor, porque eu fui bem feito. Não, foi bem feito nada. Eu sou gracioso. Eu pego o pouquinho que você faz e eu abençoo, eu multiplico, eu boto a minha mão, eu faço a minha misericórdia multiplicar 1000 vezes na sua vida. Enquanto o pecado multiplicou 3, 4 vezes, a minha graça multiplica 1000 vezes na sua vida. Fique em pé comigo em nome de Jesus. A graça de Deus vai multiplicar suas sementes 1000 vezes. Todo bem que você fizer vai ser multiplicado 1000 vezes. Deus vai multiplicar e vai haver uma colheita, vai haver um usufruir da bondade, do amor, da misericórdia, de bons frutos. Por isso Paulo fala: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos. Não pare. Você fez o mal, faça o bem agora. Faça o bem agora. Faça o bem agora. Não para pagar o mal. Quem pagou o mal, só você tem que entender isso. Vamos fazer o bem para pagar o mal. Não é para pagar o mal, não. Você vai fazer o bem para investir no lugar certo agora. Você vai fazer o bem porque você ama fazer o bem, porque o bem é a sua natureza. Você tem alegria em dar, é melhor dar do que receber. E sabendo que isso é uma semeadura, sabendo que isso é um investimento. Eu não sei como você está hoje, mas se você começar a semear o bem hoje em fé,
em fé, na graça de Deus, como quem se entrega, como quem libera, como quem deixa o fruto do Espírito fluir na sua vida, Deus vai fazer maravilhas. Deus vai fazer coisas tremendas. Sim, existe um rio. Cante isso. Que flui do teu grande amor. Cante isso com fé, meu irmão. Cante isso com fé, minha irmã. Águas que correm do trono. Existe esse rio e ele está aqui conosco. Águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar. Aleluia. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Eu quero, Senhor, Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Aleluia. Eu quero beber das tuas fontes, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Vou te falar uma coisa, às vezes você está semeando em alguém, numa relação, num terreno, e parece que a sua semente está sendo perdida. Fala assim: eu semeio tanto nesse casamento, nessa relação, nessa amizade, nessa pessoa, nesse lugar, e não colho nada aqui. Meu irmão, aquela terra pode ser ruim, mas o dono da lavoura é bom. Você não colhe aqui nessa, mas ele faz você colher aqui. Vem colheita da onde você não imagina. Vem colheita de onde Deus dá um jeito de você colher. Deus dá um jeito de você receber. Deus dá um jeito de você usufruir da bênção dele, meu amado. O Senhor falou: quem deixar as coisas por amor de mim, receberá nessa vida 100 vezes mais. Como? Deus dá um jeito. Quando você entrega, quando você crê, quando você ama, quando você partilha, quando você vive a unção do Espírito Santo em amor, em graça, em misericórdia, você começa a colher de diversas direções. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que às vezes Deus não deixa que uma certa terra brote para você de volta? Porque Deus não quer abençoar ele. Porque quando ele desce, ele estaria sendo abençoado também. E como há sobre ele um juízo ali, há sobre ele uma mão de Deus que impede, que trata, ou um juízo, uma pena, ou uma correção, se ele não for filho, ou uma correção se ele for filho. O que Deus faz? Se ele começar a semear para cá, ele tem também que entrar na lei do retorno. Então ele vai ter que colher. Como eu não quero que ele colha, eu nem deixo ele dar. Você entende? É uma terra que está sob juízo, mas de algum lugar você vai colher, meu amado. Tenha certeza. Tenha certeza. Paulo fala: não nos cansemos de fazer o bem, a seu tempo certamente colheremos. Eu quero que você ore agora e peça: Senhor, me dá graça para liberar a semente. Porque no Salmo 126 vai dizer: quem libera a preciosa semente andando e chorando, certamente voltará com seus frutos. E você hoje vai pegar o que você tem, vai amar. Você vai pegar o que você tem, o que Deus te deu, e de dom, de talento, de recurso, de sabedoria, e vai compartilhar, e vai derramar, e vai semear. Vamos começar uma grande semeadura de bem, gente. Seus filhos vão colher bem, seus netos vão colher o bem.
a graça de Deus vai ser multiplicada na sua vida, vai ter favor de Deus na sua casa, amém, gente? Comece a orar e falar: Senhor, me dá graça para ser semeador do bem, me dá graça, Senhor, para não semear o mal, mas para semear o bem, para aproveitar esse rio de vida que está na minha vida. E eu vou orar com você para a gente encerrar. Pai querido e amado, Pai, a nossa vida é muito prejudicada pelas sementes ruins que nós plantamos. Muito, Senhor, terrivelmente prejudicada. Mas te damos graças porque o Senhor não nos cobrou o preço do pecado. O Senhor nos salvou e nos fez filhos abençoados em Jesus. E a tua correção, ela é pedagógica, ela é maravilhosa. Mas é duro lidar, Senhor, com a colheita das nossas escolhas ruins. Te pedimos misericórdia, te pedimos graça, e te pedimos, Senhor, hoje, que o Senhor nos ajude a semear algo diferente, que o Senhor nos ajude a semear no Espírito, a semear o amor, a semear palavras de bênção, a semear perdão, a semear misericórdia, a semear paciência, a semear justiça, a semear gratidão, a semear misericórdia. Nos ajuda, Senhor, nos move no fruto do Teu Espírito, Pai, porque nós queremos não só para nós, mas queremos que todos que estão em nossa volta colham, aleluia, usufruam, recebam. Ah, meu irmão, sabe o que eu posso ver? Você e a sua casa como um pomar cheio de frutos, seus filhos colhendo, seus netos colhendo, todo mundo colhendo, porque há um manancial de Deus fazendo brotar o bem na sua vida. Há uma graça de Deus fazendo as sementes florescerem e frutificarem. Você crê nisso, meu amado? Em nome e para a glória de Jesus. Nós não somos do mal, nós não somos do pecado, nós somos da graça, da luz, da vida, do amor, do Espírito e do fruto do Espírito, em nome de Jesus. Cante isso para encerrar. Pastor Eli, meu amado, me dê a honra, por favor, nos dê a honra. Pastor Eli, por favor, vem cá, dá a bênção. Eu quero fluir